Shalom, shalom. Boa tarde. Retornamos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Boa tarde. Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Nessa tarde nós estamos recebendo a profeta Suelen Monteiro, que vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou na sua vida. Minha história escreveu Jesus. Como eu sempre digo, né? Essa página não é minha. Eu apenas sou administradora. O projeto é de Deus. A honra é de Deus. A glória é dele. Eu sou apenas instrumento. Amém? Que vocês sejam edificados, que vocês sejam transformados, que vocês sejam impactados pela palavra do Senhor, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus realiza. Mulheres têm passado por aqui e têm deixado seu testemunho, a sua história, aquilo que o Senhor fez. Você que está assistindo essa live tem um testemunho, tem uma história com Deus. Você é mulher, você é homem, né? Você é jovem. Pastora, eu tenho uma história com Jesus. Jesus escreveu a minha história. Nos procura para a gente estar marcando e você está passando aqui pela página, deixando o seu testemunho para que você venha impactar outros, para que outras vidas venham ser impactadas, né? Eu tinha porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Pelejarão contra vós, mas não vão permanecer. Porque o Senhor é o guarda de Israel, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te provisiona, é o Senhor que está com a mão dele sobre a tua vida. Até tentarão contra ti, mas não vão te tocar, porque o Senhor dos exércitos é ele que te guarda, é ele que te livra, é ele que te protege. Você, sua casa, seu nome, seus bens, é o Senhor que tem guardado a sua igreja. Sueli, se você já tiver aí, você escreve, tá? Nos comentários para mim, por favor, porque às vezes não aparece aqui para mim. Deus seja louvado nessa tarde. Minha história escreveu Jesus. A gente vai estar recebendo a sua. Você que tem testemunho, não fique com vergonha. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de testemunhar aquilo que... Só aceitar, Sueli. Já te enviei. Só aceitar. Glória a Jesus. Eita, glória, agora foi. Eita, agora? Peraí, tá virada a câmera. Eita. É guerra, minha irmã, é muita guerra. Mano. Como eu sempre falo, né? É uma frase do projeto Mulheres com Espada. Eu nasci para fazer guerra. Irmã, nós nascemos para fazer guerra. Então, isso é normal, né, pra gente. Tem que acontecer alguma coisa. Se não É acontecer alguma verdade. coisa, o pai não tá nesse negócio, mas a gente é persistente, É a gente verdade. é duro na queda. A gente não desiste fácil, não. É Deus seja verdade, é louvado. verdade, pastora. Prazer te Amém. receber. Glória a Estamos Deus. longe, entre aspas, Uma mas honra. estamos perto. Estamos muito perto, é verdade. Oh, meu Deus. Então, nessa É tarde, verdade, pastora. nossa tarde, Tem que quer ter te ouvir. um pouquinho de guerra, né? Amém, amém, amém. São tantas coisas, né, que o Senhor fez e faz, né? E eu vou começar, queridos, uma história muito interessante que é da minha própria vida e o que o Senhor fez e tem feito até hoje, né? Ele permanece e continua fazendo. Não é só quando a gente aceita Jesus e conhece Ele, mas Ele continua fazendo, né? Então, o meu nome é Suelen Monteiro,
Sou daqui de Belém do Pará, a terra do pão, e vou contar meu testemunho de tudo que o Senhor tem feito, né? E até hoje Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha família. A minha história começa assim, né? É, eu nasci praticamente de 6 meses a 7 meses. A minha mãe ainda não sabe completamente se eu nasci de 6 a 7. As continhas dela não estavam tão corretas naquela época, né? E eu estava com um irmão internado na UTI e a minha avó não deixava ela ver, porque o meu primeiro irmão, ele estava num estado muito crítico e como ela estava grávida de mim, não, era muito, né, complicado ela ver essa situação do filho dela. Mas ela acabou desobedecendo e foi no hospital ver ele, né? E ela viu o estado dele estava muito crítico e ela já tomou aquele impacto de susto, né? E foi embora para sua casa. Quando ela foi para sua casa, foi bater uma vitamina ali, muito impactada no que ela tinha visto, ela tomou um choque elétrico e aí ela começou a sentir dores de parto, né? E foi embora para o hospital. E lá, em menos de poucas horas, ela já teve um parto normal, né? Uma bebezinha muito prematura, que mal cabia na mão dos enfermeiros. Falava, essa criança não vai sobreviver, porque ela tá muito miudinha, né? Muito pequenininha. E aí meio que foi cuspida na mão da enfermeira, a enfermeira pegou, fez toda a limpeza, né, do bebê e colocou na incubadora, porque realmente a situação era complicada. E essa bebê era eu, né? Mas até então, é, colocaram soro, fizeram todos os trâmites corretos, né, para um bebê prematuro, mas como eu não me alimentava, tinha que dar soro, e as minhas mãozinhas muito pequenas, né, eles tentavam procurar ver em tudo que fosse lugar, e eles encontraram na parte do peito, da frente, né, do bebê, e colocaram ali o soro para que eu pudesse tomar, me alimentar. Só que ali deu um edema, né? Deu uma situação muito difícil, um bebezinho ali com esse problema. E ficou crescendo, crescendo, até que a minha tia. Aí eu tive alta, fui para casa, e a minha tia vendo aquilo ali, naqueles tempos antigos, né? Não, bora furar, né? Que tá muito com pus e tudo. Vamos furar com espinho do limão. E foi que conseguiram furar e drenar aquele edema, aquele tipo um tumor, né, que tinha dado no lugar. E até hoje eu tenho essa marca. Tá, e aí eu fui crescendo e, e eu cresci num lar, infelizmente, violento. Fui crescendo num lar no qual meu pai bebia muito e ele era muito violento, muito agressivo. E eu fui crescendo nesse lar, até que eu crescendo eu fui abusada por entes da minha família, né, sexualmente. E, e ali eu não sabia, porque era uma criança muito inocente, eu não acessava a rua, né? Era escola, casa. Então, até os meus 18 anos, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, né? Para mim aquilo era normal, porque dentro da minha casa acontecia e quando eu saía para casa dos meus parentes, né, casa da minha avó, também acontecia. Então, para mim, aquilo ali era normal, eu não sabia de fato, né? Quando eu fui entendendo mais o que eu fui conhecendo pessoas, né, jovem, e aí eu fui entender o que tinha acontecido comigo, né? Que eu tinha sido abusada sexualmente. Eu perdi a minha virgindade com um dedo que a pessoa me abusou, né? Um ente da família. E aí aquilo criou uma revolta em mim, porque eu não era cristã, não conhecia Jesus, né? Criou uma revolta. Então, na adolescência, eu comecei a acessar a bebida, acessar lugares de festa, as aparelhagens que tinha aqui em Belém. E eu comecei a acessar lugares tenebrosos. Só que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, já tinha um encontro comigo.
ele já tinha algo preparado e eu não sabia, né? E eu acessando esse meio de prostituição, meio de bebidas, eu me relacionava com homens mais velhos e revoltada dentro de casa, né? Eu fazia tudo escondido do meu pai, da minha mãe, mas tinha uma revolta muito grande, né, no meu coração. Por que aquilo tinha acontecido comigo, né? Por que essas pessoas que deveriam me proteger, que deveriam guardar a minha vida, foram as que me machucaram tanto, né? Alguém que deveria cuidar de mim foi alguém que me machucou tanto. Mas eu sempre muito agressiva, muito forte, e eu fui tornando uma capa, sabe, de uma fortaleza que ninguém chegava perto de mim. Eu era muito agressiva nas minhas palavras, em todas as minhas ações, mas eu também acessando o mundo, né, as coisas do mundo, fui conhecendo amizades que foram me levando a conhecer a bebedice, conhecer os homens mais velhos, e no meio de tudo isso eu namorava com um senhor muito velho, muito mais velho do que a minha idade, e um belo dia na escola, eu já estava no terceiro ano, uma conhecida falou assim: ei, eu quero te apresentar um rapaz. E esse rapaz, ele, ele é um homem de Deus e tu deve conhecer ele. Eu falei, não quero conhecer, eu já estou me relacionando com outro, né, com meu namorado, que era esse senhor, não quero saber. E ela disse, não, tu tem que conhecer, né? E aí ela tramitou todo um encontro e eu fui conhecer esse rapaz. Quando eu conheci esse rapaz, ele falou assim: você quer namorar comigo? Eu disse, não, nem te conheço, né, e tudo. E eu já tinha outro relacionamento. Ele falou, não, tu precisa namorar comigo. Eu disse, não, não posso namorar. Eu tenho outro relacionamento. Eu acabei terminando com esse senhor e comecei a me relacionar com esse rapaz. Só que esse rapaz, a família dele, todo mundo era pastores, pastoras, bispos e bispas. Era uma família com 5 mulheres e todas as mulheres eram aquelas senhorazinhas do coque, sabe? Aquelas senhorazinhas de oração. E eu fui me envolver nessa família, né? E eu sempre gostei muito de cozinhar. E, e eu ia para essa casa nos finais de semana, ia almoçar, Natal, e eles cuidavam muito bem de mim, me tratavam muito bem. E em meio a um cozinhar de um feijão, de uma feijoada, elas sentavam comigo na mesa e elas me falavam de Jesus. Elas me falavam de Jesus e eu ali, igual, não quero ser crente, eu sou católica, e também a minha família veio da parte do ocultismo, né? Então, quando eu era pequena, minha família me levava para o ocultismo. Então, eu conhecia esse lado espiritual. Eu falei, não, eu não quero ser crente. Não tinha um bom testemunho de pessoas crentes ao meu lado. Eu falei, não, eu não quero essa religião para mim. Mas elas me falavam de Jesus. E eu ficava, será? Será que esse é o Deus verdadeiro? E em meio às viagens, em meio àquela família me abraçar, e queridos, eles eram todos cristãos, né? E eu usava aqueles croppeds, sabe? Que era tipo um corselet na época, magrinha, usava pince, shortinho bem curto, e eu ia assim para casa deles. E eles todos pastores e crentes mesmo. Mas eles não me julgavam, até porque eu não entendia, né? Eles não me julgavam, eles me amavam. Eles me ensinaram como eu deveria falar. Eu era muito agressiva, né? Muito braba. E eles foram me ensinando em amor, né? Como ser uma pessoa dócil, sensível. E teve um certo dia, o namorado falou assim: olha, eu vou para a igreja, eu vou tocar, e eu quero que tu vá. Eu falei: não, não vou, não gosto desse negócio de crente nem nada. E aí ele falou: não, vai comigo. Aí eu fui, com uma roupinha curta, né? Que era roupinha de festa, para mim era uma festa. Com uma roupinha curta, eu fui, sentei no banco de trás da igreja, fiquei observando todo aquele cenário. E quando começou o louvor, queridas, o meu olho não parava de chorar e eu não sabia por que eu chorava. Eu não sabia o que era aquilo, que presença era aquela, e o que era aquele fluir.
E naquele dia, queridos, eu disse, ele é o Deus verdadeiro, ele não é o Deus que eu conheci na minha infância, do ocultismo. Ele não é o Deus que eu conheci no catolicismo. Esse é o Deus verdadeiro e eu tô conseguindo sentir algo diferente dentro de mim, que na verdade era a presença dele, né? Que começou a inundar todo o meu ser. E eu chorava, e eu não parava de chorar, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu tô envergonhada porque eu era uma pessoa muito dura, eu não chorava. E as lágrimas caíam, e terminou o culto. E aí eu falei, mas você é um pastor, né? E você é a mesma pessoa, o líder da igreja, né? Você é a mesma pessoa que eu encontro lá naquela casa, você é a mesma pessoa aqui na igreja. E meu Deus, e vocês cuidam tão bem de mim. Ai, queridos, tá, passou a semana, eu fiquei impactada com tudo aquilo. No próximo domingo eu fui, queridos. Quando eu já fui, e o louvor de novo, e quando aquele homem fez aquele apelo, e você quer aceitar Jesus? E eu fui para frente, queridos, fui aceitá-lo, e, e o mais interessante, queridos, quando eu aceitei Jesus, a minha língua começou a enrolar e eu não sabia o que era aquilo. E eu fui batizada no Espírito Santo e eu só chorava e a minha língua eu não conseguia falar nada. E a minha língua só ficava mexendo e eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu não conseguia falar com ninguém. E os obreiros me pegaram e disseram, eu acho que ela está endemoniada, porque ela não para de falar em línguas. Vamos colocar ela ali na salinha ali dos pastores, ver se ela se acalma. E aí eles falaram, ei, para. E não conseguia parar. E a presença me tomou naquele lugar. E eu só sei que o Senhor foi falando comigo. E dali, queridos, eu só queria conhecer mais quem era esse Jesus. O que era isso que tinha acontecido comigo. Eu clamava a Ele no, na minha mais inocência. Deus, se tu existe, por que tu deixou acontecer tudo isso comigo? Por que tu deixou essas marcas, essas pessoas fazerem essas marcas em mim? E meu questionamento era esse, por que tu deixou? Só que o Senhor falava, filho, eu sempre estive contigo. Eu nunca te abandonei. Eu sempre cuidei, te guardei. Tá, queridos, foi o meu caminhar. Conheci a igreja, eu fui entrando logo para ser obreira, porque quando eu chegava em casa, meu pai muito bêbado, fazia aquela arruaça, e eu tinha que ser uma mulher de oração, e eu não sabia nem como era orar, e eu tinha que orar, porque meu pai às vezes pegava uns teçados, minha querida, e saía lapiando a gente. E a gente tinha que ser forte. E aí o pastor falava, não, minha filha, você é demônio, isso daí não é um homem. Então você tem que guerrear, me botou no obreiro para me ser treinada, porque eu não sabia o que acontecia. Às vezes eu estava almoçando em casa, a minha mãe manifestava e eu não sabia o que acontecia. Eu, ei, pastor, aconteceu um negócio estranho aqui, me ajuda. Ele, minha filha, tu tem que ser treinada, porque a guerra é na tua casa. E eu fui sendo treinada nesse lugar de obreiro e essas pessoas cuidando de mim, mudando a minha vida. Eu fui mudando as minhas vestes, fui mudando o meu falar, o meu linguajar. Mas, queridos, aquela dor de ter sido abusada por entes que teriam que me proteger, foram que fizeram isso comigo. Aquela dor reverberava. Eu falei, Deus, então me ensina, me ajuda a me sarar dessa dor, a tirar todo esse ódio, toda essa raiva, toda a minha vontade, queridos, quando eu descobri que tudo tinha acontecido comigo, era de matar cada um, era de falar, não, eu preciso ser mais forte que todos esses homens para que eu possa matá-los, para eles não fazerem isso mais com ninguém. E Jesus falava, não, eu vou te ensinar a perdoar. E eu falava, não, Deus, como é que eu vou perdoar algo tão absurdo, queridos? Como eu, um ser humano, uma menina indefesa, uma criança que foi abusada a vida inteira, desde criança até a adolescência, até eu entender o que estava acontecendo comigo. Como, queridos, que eu ia perdoar essas pessoas? Como?
É só com uma genuína graça. Só quando tu conhece Yeshua HaMashiach, que vai limpando o teu ser, que vai te curando, vai te restaurando, vai te lavando, vai te limpando de todo o ódio, de toda amargura, de toda tristeza, de toda marca de abuso. Ele vai te lavando. Aí sim, queridas, você pode perdoar. Sabe por que perdoar? Não é você dizer assim, ei, eu perdoo o crime que você fez e tá tudo certo. Não, queridos, quando você perdoa, você está se livrando, você está se livrando, você está se libertando. Então, queridos, em sã consciência, um ser humano não consegue perdoar um ato tão terrível como esse, mas só com ele, com a presença dele, o encontro real com ele, você consegue perdoar, querido. Uma traição, um abuso, um crime hediondo. Não que essas pessoas não vão pagar, elas vão, queridos. Tudo que é plantado, essas pessoas vão colher. Mas eu decidi, querido, um certo dia, sentar com cada uma dessas pessoas que fizeram isso comigo. E eu falo, ei, eu me lembro do que vocês fizeram comigo. E eu libero perdão. Nesse dia, queridos, quando eu liberei perdão, todo o meu ser foi livre para mergulhar mais na presença dele, para encontrar o amor dele. E o amor dele preencheu toda a dor, toda a ferida, toda a lacuna do meu ser que estava arrebentada, toda a alma que estava fragmentada em mim. O Senhor trouxe de volta, restaurado, curado, sarado, queridos. Queridos, eu nunca contei esse testemunho para ninguém. Eu nunca contei em altar nenhum, em igreja nenhuma. É a primeira vez em 35 anos de vida que eu estou ocultando isso, porque eu sei que é nesse tempo que o Senhor nos levantou para falar isso. Queridos, cuide das suas crianças. Prestem atenção nessa geração, queridos. Não confie em qualquer pessoa. O Senhor, Ele dá discernimento. Tenha discernimento, querido. Você dentro da igreja, você fora da igreja, você em família. Observe. Não deixe crianças brincarem sozinhas com adultos homens, adultos mulheres. Observem, querido. Não caia na ilusão de dizer, isso aqui nunca vai acontecer na minha família, porque esses lobos, eles estão escondidos para tocar nessa geração. Esses lobos, eles estão escondidos entre nós. Eles estão escondidos nas igrejas, queridos, não se engane. Eles estão escondidos dentro da família, queridos. Não se engane. E, queridos, quando eu liberei perdão, um dos abusadores falou assim para mim, eu só te ensinei a vida. Eu disse, Você só me ensinou a vida? Você não tinha autoridade de tocar em mim. Mas eu libero perdão. E mesmo você não se arrependendo, quem é o justo juiz? É Yeshua HaMashiach. E eu entrego tudo nas mãos dele. E eu entreguei, querido. Eu entreguei. E hoje eu sou livre. Hoje eu procuro essa dor, ela não existe mais. Eu procuro as lembranças, elas não existem mais. Eu lembro de alguns fatos, mas isso não me traz mais dor, isso não me traz mais depressão, isso não me traz mais tristeza, isso não traz mais para mim ódio, isso não traz mais amargura dentro de mim, porque eu liberei a vida dessas pessoas e eu fui livre. Eu fui livre. E o Senhor, eu tenho uma palavra para falar para vocês que fica lá em João 4:10. Diz assim: Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus e é quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Aquela mulher respondeu: Ó Senhor, não tenho balde e poço fundo. De onde vai conseguir essa água viva?
Porque acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seus gados? Jesus respondeu: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenha marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão. Ao que respondeu: mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora e que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos, eu era essa mulher, querido. Essa mulher que tinha vários homens. Essa mulher que, que encontrava buscar a saciar uma sede. E essa sede não estava no mundo. Essa sede estava em Yeshua HaMashiach. Ele, queridos, quando você se encontra com ele te dá água viva para beber. Ele te dá água que te lava, que te purifica, que te transforma. Ele te dá uma água que enche todo o teu ser, que está cheio de iniquidade, cheio de imundícies, cheio de coisas que não agradam a Ele. Essa água, queridos, é Ele. E nessa tarde o Senhor fala sobre a água, fala sobre esse encontro que eu tive contigo, porque eu quero lavar as minhas filhas, eu quero lavar elas de todo medo, de todo abuso, eu quero lavar elas de toda falta de perdão, de toda amargura, de toda iniquidade, de toda a lacuna das almas que foram fragmentadas, que há muitas mulheres com almas fragmentadas e que sofrem, e que mesmo que conhecem Jesus há muitos anos, ainda não conseguiu se sarar da tristeza, do abuso, não consegue mais acreditar, não consegue mais confiar. Mas, querido, seja lavada nessa tarde por Ele, seja limpa, seja restaurada, seja curada, seja imersa nessa água, querido, que é Ele mesmo que você tenha anos de caminhada, que só você sabe a dor que você sente de algo que te machucou. Pode ter sido uma mergulha nele, porque ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de toda a água, querido. Queridos, eu nunca contei meu testemunho, porque não era o tempo, eu sei. E quando a pastora Alexandra falou, Suelen, conta a tua história, eu falei, eu irei contar, porque eu sei que é nesse tempo que o Senhor quer lavar as mulheres, as mães. Queridos, hoje eu tenho uma família, o Senhor me deu um marido, o Senhor me deu um filho,
E eu tenho uma família e o Senhor me restaurou. Porque eu era aquela mulher, queridos, que vivia em um meu lamaçal de iniquidade, lamaçal de pecado. E quando eu conheci Ele, eu fui, aos poucos, me limpando. O Senhor foi me purificando. Ele foi limpando as águas sujas de dentro da minha alma, do meu espírito. Ele foi colocando água limpa. Ele foi colocando água que até hoje, querido, eu falo, Senhor, obrigado pela tua graça, porque eu não merecia. Nós não merecemos, porque ele pagou um preço tão alto por nós. Mas ele tinha um encontro marcado comigo. E eu sei que ele tem um encontro marcado contigo, mulher. Eu sei que ele tem algo contigo e tu precisa ir pro teu íntimo. Sabe quando a gente tá estressada e desabafa tudo assim e não tem freio e fala tudo? É assim que tu tem que falar pro Senhor. Tu tem que chorar para ele, não te engana, não coloca capa, não. Vou orar aqui, oh Jesus glorioso. Não, tu és filha amada. Ele é teu Abba, ele é teu pai. Te joga nele. E ele vai falar com você o que você precisa restaurar, para quem você precisa liberar perdão, querido. Mesmo, querido, se você foi abusado um dia, essas pessoas não estão mais em contato com você, mas libera essas pessoas para você ser livre. Libera, porque o que o Senhor tem é muito maior do que essas marcas que fizeram. O que o Senhor tem para ti é um encontro genuíno, queridos. É um encontro porque, queridos, tu pode passar por 10 mil sessões de psicologia, de tratamento, de sessão. Tu pode passar por os melhores médicos, mas essa dor, querido, só ele consegue arrancar de você. Essa ferida, só ele consegue curar, queridos. Eu conheço tantas mulheres que estão depressivas, tantas mulheres que não querem mais saber de homens porque foram abusadas, que já se rebandiam para o outro lado, porque não querem, não confiam em homem nenhum. Mas o Senhor diz nessa tarde, confia no teu Pai, confia e libera esse povo que faz maldade, os injustos, o Senhor sabe, porque Ele é o justo juiz, e Ele vai dar conta de tudo isso. E não é com a força do seu braço, não é você alimentando o ódio, a amargura, a falta de perdão que você vai conseguir se sarar dessas dores, querido. Nessa tarde, querida, era isso que eu queria falar para vocês. Que o Senhor me restaurou. O Senhor me deu uma família. O Senhor é tão rico em graça e a sua graça, ela se abunda a cada dia na minha família. Sabe, queridos, hoje a minha família não é cristã. Mas quando alguma coisa aperta, eles ligam, ei, Suelen, liga pro meu marido, ei, vem orar aqui. Na pandemia, quase eu perco os meus entes queridos. E as primeiras pessoas que eles ligavam, ei, vem orar aqui. Vem buscar, vem. Porque hoje é o nosso testemunho, querido, que é o nosso dia a dia que mostra o nosso caráter. Não é o quanto a gente vai para a igreja, o quanto a gente tem uma Bíblia debaixo do braço, mas é o quanto o Senhor transformou o nosso caráter, o quanto o Senhor nos deu os frutos do Espírito. Porque nesse tempo, querido, tudo vai ser abalado, tudo vai ser abalado. O que não é abalável vai ser abalado. E você precisa estar íntegro diante dele. Você precisa estar limpa diante dele. Estamos passando por tempos difíceis. E a gente não tem mais como brincar de ser crente. A gente não tem como brincar mais de ser... não, meu marido me traiu, então eu não quero saber. Libera essas pessoas. Mesmo você sendo cristãs há muitos anos. Mesmo você conhecendo o evangelho há muitos anos. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo.
puro, limpo, sem mentiras. Que assim, queridos, como Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de outras mulheres, Ele vai fazer na tua vida também. Mas você tem que buscar essa fome e essa sede para você ser saciada com a água que é Yeshua. Ele é a água que nos dá, que sacia toda a nossa sede. E é isso, queridos. Obrigada, pastora Alexandra. A gente está tão longe, mas a gente está tão perto, conectado. Obrigada, Dilene, por toda a intercessão. Obrigada às intercessoras que estão aí. Seja louvado. Obrigada, pastora Alexandra, pela oportunidade. Obrigado você. Isso, Senhor, seja louvado. Deixa eu te perguntar. Você iniciou contando um testemunho que o que você passou começou quando você era criança. Quantos anos você tinha? E quantos anos você descobriu, né, que aquilo, você teve o entendimento daquilo que você passava? Olha, eu acredito que muito pequena, com 5 anos, e eu só tive entendimento aos 18. Nossa, muito tempo. Não entendia o que era. Muito tempo. Tempo sendo abusada. Muito tempo dentro de um cativeiro, né? Muito tempo. Meu Deus. Muito tempo. Muito tempo. O que você falou foi muito importante, né? Porque a gente vê muito isso nesse tempo de hoje. Antigamente, não que essas coisas não aconteciam. Aconteciam, mas numa coisa mais fechada, mais escondida, né? Mas hoje não, gente. Parece que isso cresceu absurdamente. É nas igrejas, é na família, é na rua, é no vizinho. E essa é a fala, né? As pessoas acham que isso não vai acontecer. Observe, fique de olho, vai junto. Criança foi no banheiro? Vai com a criança. Tá numa festinha? Fica, observa a criança. Aonde você estiver. Ah, tá na casa do meu parente. Gente, observa. Você não sabe quem acessa essa casa. Você não sabe quem são os relacionamentos que os seus parentes, seus amigos têm. Então, assim, todo cuidado que a gente precisa ter, a gente tem que ter, porque isso é real. E, assim, é muito tempo, né? Um psicológico, marcas, traumas, e só o Senhor realmente para poder entrar na nossa vida, para nos transformar. Isso quando nós permitimos, né? Porque tem muitas pessoas que não permitem o Senhor entrar, né? Procuram ajuda em todos os outros lugares. Não que não possam ajudar, sim, são ferramentas, mas tem coisas que é só Jesus que faz. Só Jesus que sara. Só o Senhor que faz a gente romper. Eu estou aqui e eu tive que escrever, né? Esse convite para você, na verdade, foi um romper no teu ministério. Foi algo que você ainda precisava romper. Eu sou curada, mas eu preciso romper. Eu preciso contar. Eu preciso testemunhar aquilo que ele faz. Autoridade naquilo que vencemos. Então, hoje... Não. Acho que é a tua internet que está travando. É a minha internet. É a tua internet. Tá então, aquilo que nós vencemos, nós ganhamos autoridade. Então, é uma área que você tem uma autoridade, de uma ferramenta, para você manusear ela. Mulheres que já passaram por isso, mulheres que têm esse trauma, né? E a maioria delas não rompe. Por quê? Elas ficam com trauma, né? Elas ficam com a falta do perdão, que elas entram dentro de um cativeiro, porque elas não perdoam, né? Nem o agressor, nem aquilo que elas passaram. E elas não têm o entendimento de que quem está preso é ela. Porque a pessoa está vivendo a vida dela, né? Quem está preso é quem não liberou.
né? É quem está preso. Então, hoje foi um romper no teu ministério nessa área aí. Primeira vez que tu conta, uma Eu das acredito. primeiras. Primeiro, Uma das uma das primeiras, porque terá outras. É verdade, Terá é verdade. outros lugares irão te chamar, porque agora o mundo espiritual já sabe, Sim, já foi lançado, entendeu? é Agora verdade. vai começar a surgir pessoas assim, vai começar Deus trazer ao teu encontro pessoas com essas situações, que já tiveram essas situações, ou que Sim, estão vivendo e não sabem conduzir, né? Porque só quem pode falar é quem viveu. Só quem viveu sim, sabe qual é a situação. Eu não posso falar porque eu não vivi, mas quem viveu vai saber conduzir, vai saber falar, olha, eu passei por isso, é assim, mas creia no Senhor. E assim, é um encontro, foi um encontro que você teve, né? Eu achei lindo quando tu falou assim, eu fui de cropped mesmo, de shortinho, né? E o Senhor me encontrou. E é assim que ele faz, gente. Ele tem o é dia e a hora certa para nos encontrar. Não é a gente que encontra ele, verdade. não, é ele que nos encontra. Chega o dia que ele marca e fala assim: é hoje que eu dou basta na tua farra, é hoje que eu dou um basta na É, vida que tu tá levando, é hoje que eu dou um basta nos ambientes onde você ficava. Não te quero mais sim, aí, sim, eu te quero aqui, ó, perto, eu sim. te quero aqui comigo, né? E é lindo transformar de É, Deus, né? Eu ouço cada testemunho demais. aqui e vou viajando, né, nas histórias, e algumas batem, parecem até com as minhas, né? E eu falo, meu Deus, quanta besteira que a gente fazia. Tanta coisa doida que hoje em dia a gente É para, verdade. né? A gente para pensar, fica até com vergonha, né? Fala assim, meu Deus, eu era assim, sério. Mas nos faltava Oh, maturidade, né? Jesus. Nos faltava É verdade. maturidade. Ser maduras, ser, né? Para entender. Mas que Deus seja louvado na tua vida, né? Amém, É um Jesus, amém. tempo de arremesso do papai, tá? Porque hoje você É, isso rompeu. é Eu sei verdade. que fica nervosa, dá frio Isso na é verdade. barriga. As meninas que passam aqui, elas falam assim: Nossa, eu tava nervosa, tremendo. Eu nunca Faz contei. 15 anos que eu não prego mais. Olha aí, Fazia 15 não anos que eu não levava a palavra. 15 anos. pregava. Não, Não é pregava mais. passado, Suelen. Não, é passado. Passava, é verdade. Agora você rompeu e foi arremessada, entendeu? Quem, É quem verdade. me conhece sabe que eu costumo arremessar as pessoas, sabe? É verdade. Quem anda Eis-me comigo fala, aqui, envia-me a mim, quem Senhor. anda comigo fala assim, minha filha, para andar do lado dela, ela não te empurra, não, ela te arremessa, entendeu? Dizem que eu dou logo um chute Ela logo, te entendeu? joga logo. É, vai logo com É força, verdade. vai. Vai e deixa que o Espírito vai te conduzir. Mas tem que ser, né? É verdade. Senão a gente não sai do lugar onde nós estamos. E o Senhor quer fazer É verdade. mais. O Senhor quer fazer além. O Senhor quer fazer proezas, Sim, maravilha, prodígios, sinais através da nossa vida e a gente fica com medo. A gente verdade. fica assim, como Verdade. vai ser? Ah, meu Deus, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dirigir. Como é que eu vou botar meu rosto? Eu também, Ele que gente, não faz. é? Mas ele que faz, gente. Quer no Instagram, meu Deus, na internet. Ele só quer a tua disponibilidade para ele. Tem disponibilidade para ele? Então ele Verdade. vai te usar. Porque quem é Amém. dependente de Amém. Deus tem direção. Entendeu? Quem é Verdade. dependente Verdade. dele tem estratégia, tem direção. Entendeu? Tem provisão. É verdade. Então, nessa tarde, obrigado, né, Sueli, por ter aceitado estar aqui conosco. Sim. Obrigado a cada um que esteve, está aqui com a gente até esse momento. Você que vai ver depois, seja muito abençoado, edificado nessa tarde através dessa Verdade. página. Vai ficar gravado aqui e também vai ficar lá na página do projeto no YouTube. Amém? Shalom, shalom. Tchau, Amém. Sueli. Beijo. Shalom, shalom. Fica com Deus. Tchau, Tchau. beijo. Prazer. Tchau.